Olá! Hoje a gente mergulha em Mateus capítulo 12. E olha, já vou avisando, este capítulo não é nada tranquilo. É um verdadeiro campo de batalha de ideias, sabe? A gente vai ver Jesus numa série de confrontos, bem diretos. Cada palavra, cada gesto dele vai desafiar a autoridade religiosa da época e, e vai fazer a gente se perguntar o que vale mais, afinal, a regra ou a pessoa? Vamos descobrir isso juntos. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui. O que vem primeiro? Seguir uma lei antiga, à risca, sem desvios, ou ter compaixão por uma necessidade humana real que está ali, bem na nossa frente? Essa tensão, sabe? É exatamente isso que prepara o terreno pro choque que era inevitável entre Jesus e os fariseus. Então, o primeiro round dessa disputa acontece num terreno sagrado, o sábado, um dos pilares da lei judaica. Para os fariseus era um dia de regras que, nossa, não se podia nem tocar. Para Jesus era algo a mais. E é bem aqui que a gente começa a ver duas visões de mundo batendo de frente de um jeito bem dramático. Imagina a cena. Começa tudo muito simples, muito tranquilo. É sábado, o dia sagrado de descanso. Jesus e os discípulos estão lá, caminhando por uma plantação. Aí bate a fome e eles fazem a coisa mais natural do mundo. Pegam umas espigas de trigo para comer. Uma coisinha de nada, né? Quase insignificante. Mas foi o suficiente para acender o pavio de uma briga daquelas. E não dá nem tempo de respirar. Imediatamente, os fariseus, que se consideravam os guardiões da lei, já chegam apontando o dedo. Para eles, aquilo não era um lanchinho, de jeito nenhum. Colher espigas era a mesma coisa que ceifar, que era um tipo de trabalho agrícola, e isso era terminantemente proibido no sábado. A acusação deles é assim, ó, direta, sem rodeios, sem nenhuma margem para conversa. Agora, o que é fascinante aqui é a resposta de Jesus. É pura genialidade. Ele não diz que a regra está errada, não. Ele dá um novo contexto para ela. E faz isso usando exemplos que os acusadores dele simplesmente não podiam ignorar. Primeiro, ele lembra do rei Davi, super reverenciado por eles, que quando precisou comeu os pães sagrados que em tese só os sacerdotes podiam comer. Depois, ele fala do próprio templo, onde os sacerdotes trabalham e muito no sábado como parte do serviço a Deus. A lógica dele é brilhante, percebe? A necessidade humana, a compaixão, um propósito maior, tudo isso pode e às vezes deve passar por cima da letra fria da lei. E a coisa não para por aí. A tensão, em vez de diminuir, só aumenta. E agora a briga vai para dentro da sinagoga. Lá, os fariseus enxergam uma oportunidade perfeita para pegar Jesus. Eles veem um homem com a mão atrofiada e, pronto, armam a cilada. E aí vem a pergunta que é uma verdadeira armadilha. Eles não estão perguntando porque querem saber. Claro que não. Eles querem um motivo para acusar Jesus. Pensa bem, se ele respondesse sim e curasse o homem, estaria quebrando a lei, na visão deles. Se dissesse não, ia parecer um cara frio, sem compaixão. Era uma sinuca de bico. Só que Jesus, mais uma vez, vira o jogo. Ele usa uma comparação simples, mas tão poderosa que deixa todo mundo sem resposta. Ele pergunta algo tipo, olha, se uma ovelha de vocês caísse num buraco no sábado, alguém aqui ia deixá-la lá? A resposta era óbvia, né? Claro que não. E aí ele arremata com uma lógica que não tem como contestar. Se uma ovelha merece esse cuidado, imagina uma pessoa. Ele não está jogando a lei fora, ele está mostrando o verdadeiro sentido dela. Fazer o bem, isso pode sempre, principalmente no dia de Deus. E então, na frente de todo mundo, Jesus cura o homem, restaura a mão dele. Um ato de pura compaixão, de poder. E a reação dos fariseus? Ficaram felizes, admirados? Que nada. Ódio puro. Em vez de ficarem maravilhados com aquele milagre, eles saem dali e já começam a planejar como iam matar Jesus. É um momento que dá até arrepio, sabe? A discordância de ideias vira uma ameaça de morte. Ok. Como eles viram que não dava para ganhar de Jesus discutindo a lei, os oponentes dele mudam de tática. O conflito sobe de nível. A discussão agora não é mais sobre o que Jesus está fazendo, mas de onde vem o poder dele para fazer aquilo. E a acusação agora vai ficar bem mais pesada. Acontece outra cura incrível. Um homem que era cego e mudo por causa de um demônio é curado. A multidão fica em choque, maravilhada. E o povo começa a se perguntar, sabe? Será que esse não é o Messias, o filho de Davi? Mas é aquele contraste. Enquanto o povo vê uma esperança, os fariseus veem uma ameaça. E a resposta deles é terrível, calculada. Eles dizem que aquele poder não vem de Deus, vem de Beelzebu, que é um nome para o próprio diabo.
A resposta de Jesus a essa acusação é lógica pura. Ele usa a imagem de um reino dividido. Pensa só, se ele estivesse usando o poder de Satanás para lutar contra o próprio Satanás, o reino do mal ia estar em guerra contra si mesmo. E aí, ia simplesmente desmoronar. É um argumento que não tem como refutar e que mostra o quão sem sentido era a acusação deles. E é bem aí que Jesus fala uma das coisas mais sérias e, sinceramente, mais arrepiantes de todas. Ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que, segundo ele, não tem perdão. E nesse contexto aqui, o que isso significa fica muito claro. É você olhar para uma obra que é claramente de Deus, uma cura, um ato de bondade, e de propósito, com todas as letras, chamar aquilo de obra do mal. É uma rejeição da verdade tão completa que acaba fechando a porta para o perdão. Depois dessa acusação horrível dos fariseus, Jesus muda um pouco o foco da conversa. Ele quer deixar claro que o que eles disseram não foi um engano qualquer. Foi um sintoma de algo muito mais fundo. E aí ele começa a falar sobre a força que as palavras têm, mostrando que elas são, na verdade, como frutos que brotam da raiz do nosso coração. Ele usa aquela comparação clássica da árvore e seus frutos. É simples. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Da mesma forma, aquilo que a gente fala é só o fruto do que está guardado no coração. O caminho é esse. O coração fica cheio, a boca fala o que está transbordando e, por fim, a gente vai prestar contas por cada palavra dita. E essa frase aqui resume tudo. É isso. As palavras não são só sons que a gente joga para o ar. Elas são tipo um raio-x da nossa alma, sabe? Um diagnóstico de como a gente está por dentro. Para Jesus, aquelas acusações dos fariseus não mostravam só que eles estavam errados na teologia. Mostravam um problema muito mais grave, uma escuridão que eles tinham dentro do coração. Bom, vamos entrando na parte final da nossa análise. Depois de mostrar o problema no coração dos opositores, a conversa muda de novo. Agora, o assunto é a natureza da fé. Eles pedem provas, e a resposta que Jesus vai dar vai redefinir tudo, não só o que é um sinal de Deus, mas o que significa ser uma família. Chega a ser difícil de acreditar, né? Depois de tudo que eles já tinham visto, todas as curas, todos os ensinamentos, os fariseus e mestres da lei ainda vêm pedir um sinal. Eles querem um show, um milagre na hora, sob demanda para provar de vez quem ele era. Mas esse pedido não vem de uma busca honesta, sabe? Vem de uma teimosia, de uma recusa em enxergar o que já estava bem na cara deles. E Jesus, claro, se recusa a fazer esse show. Em vez disso, ele oferece o único sinal que eles teriam, o sinal de Jonas. A gente vê aqui na tabela que a comparação é muito forte. Do mesmo jeito que o profeta Jonas ficou 3 dias no escuro, dentro de um peixe enorme, e depois saiu para pregar, o Filho do Homem também passaria 3 dias no coração da terra. É uma referência muito clara à morte e ressurreição dele. O ponto aqui é que o maior sinal de todos não seria um espetáculo. Seria o evento mais sombrio e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da história. E, de repente, no meio dessa tensão toda, a cena muda completamente. A família de sangue de Jesus, a mãe e os irmãos dele, aparecem querendo falar com ele. Talvez para tentar tirar ele dali, levar para casa, para longe de toda essa confusão. Aí alguém avisa que a mãe e os irmãos dele estão lá fora esperando, e a resposta de Jesus é uma pergunta que deve ter deixado todo mundo de queixo caído. Uma pergunta que vai contra tudo que você pensava sobre família naquela cultura. Mas veja bem, não é falta de respeito. Ele está usando essa interrupção para ensinar uma coisa essencial sobre o reino dele. E aqui vem a resposta, que é totalmente revolucionária. Ele olha para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali seguindo e aprendendo com ele, e redefine o que é ser família. Para ele, os laços mais fortes não são os de sangue, são os laços de propósito espiritual. A família de verdade, segundo ele, é formada por todo mundo que se compromete a fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para trás, para tudo que aconteceu nesse capítulo tão intenso, algumas verdades saltam aos olhos. Primeiro, a compaixão sempre vence as regras rígidas. Segundo, nossas palavras mostram quem a gente é por dentro. Terceiro, fé de verdade não fica pedindo prova, ela age. E por último, a gente recebe esse convite para uma nova ideia de família, unida não por sangue, mas por um propósito em comum com Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente pensar, que é tão importante hoje quanto era naquela época. Aquela mesma tensão entre a regra e a pessoa,
que a gente viu na plantação de trigo e na sinagoga, ela pode existir hoje nas nossas vidas, nas nossas comunidades. E a questão que fica é essa: será que às vezes as nossas próprias regras, as nossas tradições, até as nossas boas intenções, acabam virando uma barreira que nos impede de fazer o bem para quem está precisando?